TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre Síndrome de Down. Converso hoje com a estudante de Educação Física e funcionária da Univates, Andriele Machado, e a professora de teclado, Helenita Dil. Na segunda parte do programa, falarei com a coordenadora pedagógica da APAE de Lajeado e a fisioterapeuta e estimuladora precoce, Juliana Walter. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo. Oi, Andriele, você está estudando aqui na Univates? Sim, estou estudando o curso de Educação Física. Estou na disciplina da Ginástica Geral. E você está quantos semestres já estudando? Eu estou agora estou no 5º semestre. 5º semestre? Sim. Está gostando? Bem bom. Eu vi que você trouxe um CD, né? Sim, um CD. Isso. Trouxe um CD justamente para o público e para o apresentador. O meu CD que eu gravei, que foi lançado no dia 26 de março. 26 de março? Isso. Onde foi? Vocês fizeram o lançamento onde? Aqui? Não, foi lá em Estrela. Lá em Estrela? É, lá na sede da Caja, da piscina. E tu tem várias músicas gravadas? Várias, eu tenho 12 músicas. 12 músicas? É. E são músicas de sua autoria ou como alguém que... Olha, são músicas naturais, né? Sim. E outras clássicas também, algumas clássicas, né? E uma italiana que a gente canta juntas, né? Ah, legal. É. Tem mais alguém que te ajudou a fazer o CD? Não, aliás, quem me ajudou foi... Quem elaborou esse CD todo fui eu, né? Com a minha capacidade toda, né? Que legal. E com a transformação desse CD foi uma vitória que eu conquistei, né? Ai, que bom. E você toca que instrumento? Teclado. Teclado. Sim. E você estuda teclado há muito tempo? Olha, isso depende da professora, claro, né? Ah, claro. Que me ajudou desde o início, né? Com os acordes, né? No teclado. E as teclas, que foi um pouco mais difícil de lidar, né? Mas eu consegui. Que bom. E você tem aula com a Prof. Helenita durante a semana, uma, duas vezes? Como é que é? Como são essas aulas? As aulas de teclado foi surgido nas segundas-feiras, de tarde, né? Segunda-feira. Às 3 horas até às 4, que é o horário natural, né? E você também trabalha aqui na Univates? Sim, trabalho na biblioteca da Univates, né? Que foi um local muito desejado para mim. E foi muito bom que eu fiz a carteira assinada, né? E eu tô me dedicando para isso. Há quanto tempo você está trabalhando aqui na... 2 anos. 2 anos. 2 anos de biblioteca. E você está gostando de trabalhar na biblioteca? Eu até gosto de trabalhar lá. É bom de trabalhar lá também. Assim, conhecendo pessoas novas, né? Profissionais. E os alunos também, né? Que interferem entre os funcionários e as estantes, né? Que eu vou conhecendo melhor os alunos, né? E esse é o teu primeiro trabalho, tua primeira experiência profissional, sim? Olha, como profissional ainda não, né? Mas foi difícil de uma expectativa boa, sim, né? Sim. E é bom de trabalhar lá, eu gosto de fazer minhas coisas, né? Eu tenho uma lista de tarefas, né? Sim. Que a minha gerente colocou na minha mesa, né? E eu gosto de recolher livro, né? Eu gosto de organizar os guarda-volumes, né? Que tem muita chave estragada, né? As cadeiras também, eu gosto de alinhar as cadeiras.
E também gosto de ir buscar os livros lá aqui no 11, né? Ir buscar os livros. Às vezes tem alguns livros pesados de anatomia, né? Mas eu consigo carregar tudo, sim. E antes de vir estudar aqui na Univates, você estudava onde? Eu estudava lá na minha terra, lá no Colégio Santo Antônio, né? E eu tinha uma disciplina. E quando eu fui conversar com o professor Júlio Saldanha Pereira, que era meu professor de educação física, ele falou para mim que que seria necessário fazer a disciplina, né, de educação física, porque eu tinha muitas notas boas na disciplina da educação física no colégio. Então, ele sempre me elogiava bastante e eu gostava de participar de alguns esportes lá também, com ele. Chegaste a estudar na PAI? Estudar, não. Mas frequentou a PAI? Eu frequentava a PAI desde o ano de 1991, assim, com a ajuda da fisioterapeuta Magali Guevedo Grave, que era minha fisioterapeuta naquele ano, porque com essa função de ter síndrome de Down, foi um desafio muito forte para mim lá na PAI. Então lá na PAI de Estrela, eu frequentava a PAI junto com a Magali, né, com a ajuda dela, e foi normal para mim, né, porque eu fiz a cirurgia do coração, né, com 6 meses de idade. Eu era super pequena, fiz a cirurgia e eu precisava de uma coisa assim, de fisioterapia, né, então porque o coração era muito fraco, né, precisava de exercício físico, né, então com a ajuda da Magali eu sei que eu consegui mesmo. Tu gostava de frequentar a PAI? Tu gostava de ir lá? Eu até gosto de fazer amigos lá na PAI, né? Sim. Conhecer conhecer pessoas novas lá na PAI também. Mas agora que eu tô tendo uma pouca dificuldade, né, de ir lá na PAI, porque eu tenho muitos compromissos, né? Sim, então sim. Seria difícil de lidar, assim, não com o pessoal, né, mas com os alunos, né? E aqui, os teus colegas, tu tem uma boa relação, tu se dá bem com todos te tratam bem, tudo? Pra mim é tranquilo, né? Porque eu fui conversar com o professor Carlos Leandro Dickman, né, que é meu professor nesse semestre, e ele percebeu que eu interage com os alunos, né, pedindo ajuda para eles, né, e eu consegui superar isso também. Tem muita diferença o que tu fazia na PAI e o que você fazia aqui em relação aos colegas. Consegue fazer um autoconhecimento. Aqui. Olha, desde lá, os alunos lá da PAI era um convívio muito forte para mim. Mas agora que eu estou na faculdade, né, na faculdade do curso de Educação Física Bacharelado, né, foi muito desafiador para mim, né. Foi uma justificativa dos alunos compreender que toda menina com síndrome de Down é capaz, sim, de fazer um curso adequado. Que coisa boa. E a música também já faz parte da tua vida já há bom tempo. Lá na PAI você começou? Não. Eu vou ser bem sincero contigo. Sim, né? Claro. Quando a música entrou na minha vida, foi quando meu bisavô, o Henrique Ribel Dil, né, que era pai da minha avó, né, tocava em 7 instrumentos ao mesmo tempo, né. Então
foi dali que eu tirei a música. Né? Então, quando eu tirei esse sentimento do Henrique Ibel através da música. 7 instrumentos ele tocava? Sim, 7 instrumentos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Gaita de boca, agora... Não, bateria, até ele é conhecido lá em Estrela, era o homem dos 7 instrumentos. É o bisavô dela. Ele tinha assim tudo equipado, todos os instrumentos equipados num grupo, né? E ele tocava os 7 ao mesmo tempo. Então a partir dali eu convivi com a música mesmo. Daí que surgiu esse teu desejo, esse teu gosto pela música. Exatamente, através do Henrique Ibel. Henrique, que eu vou. Meu bisavô. Bisavô. Ele já é falecido. Já é falecido. Eu acredito que ela queria dizer que está na genética, assim, esse sentimento pela música, né? Que seria o bisavô dela. Muito bem. Sobre a questão da música, a relação com a professora, o CD, nós vamos conversar depois do intervalo. Chegamos ao fim do primeiro bloco do nosso programa, retornamos após o intervalo. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, abordando o tema Síndrome de Down. Nós temos aqui a Andriele, uma menina muito querida, a gente conversou no primeiro bloco. Andriele, você tem irmãos, irmãs? Eu tenho um irmão mais velho, de 24. Eu tenho mais um mano de 6 anos de idade, que é o Ulisses Heinz Fingenbaum. E como é que tu se dá bem com os manos, com os maninhos? Olha, com meu irmão que tem 24 anos, eu até às vezes gosto de conversar com ele. Mas às vezes eu não vou dizer que ele enche o saco, né? Eu vou dizer que ele é uma pessoa muito especial que veio, que me ajudou desde o início, né? Então, eu admiro ele também. E o maninho de 6 anos? Meu mano de 6 anos de idade eu não vou dizer ele é muito arteiro. Não, eu gosto dele. Ele é querido às vezes comigo, mas não sempre, né? Então, às vezes ele diz, ô Léo, eu quero brincar contigo, né? Então vamos brincar, né? O que tu quer brincar? Vamos jogar uma bolinha. Mas ele não obedece às regras do jogo, né? Ah, sim. Ele quer fazer tudo do jeito dele, né? Então, bolinha como bola, futebol? Bola de futebol, sim. Aí ele não quer muito obedecer às regras, né? Exatamente. E isso te chateia. Isso. E antes você falou, mas a gente não perguntou. Quando você se formar, o que você está pensando? Você disse sobre o futuro, o que você está pensando? Eu sempre penso no meu futuro. Em trabalhar com mulheres grávidas e com bebês recém-nascidos. Mas junto com a minha prof de teclado, é claro. Junto com a prof. Que bom. Prof, já que ela citou teu nome, a prof Elenita, ela é a professora de piano e da Andriele, especificamente de teclado. Como é a aluna Andriele? A Andriele é uma menina assim especial mesmo. Ela é surpreendente, porque ela aprende com muita facilidade. No 3º mês já de aprendizado, ela teve assim um desenvolvimento maravilhoso. Ela tem um dom musical que assim eu passo as músicas para ela. Na aula seguinte, ela já me espera dizendo: prof, hoje tu vais chorar, porque ela prepara a música e ela sente a melodia, ela consegue passar e transpor para o teclado, ela consegue, então ela tem o dom assim musical de tirar tudo assim de ouvido, né? Então fica fácil para explicar para ela todas as notas, as escalas, os acordes, então fica muito fácil para ela de aprender realmente. É fácil ensinar a Andriele. Aí ela quis aprender a cantar também, então nós tivemos uma certa dificuldade. Apenas no início tivemos que fazer alguns exercícios de vocalização, respiração,
mas em seguida também ela conseguiu cantar, executar as melodias com facilidade. É muito fácil, é impressionante a facilidade com que a Andriele aprende a tocar as músicas e a cantar as melodias também, né? É impressionante, ela é uma menina assim, impressionante no desenvolvimento musical. É uma aluna dedicada. Muitíssimo, muito dedicada, muito. Ela, não sei se professora de teclado dá tema de casa, fico imaginando. Dá, assim, eu dou algumas tarefinhas assim, tipo fazer os exercícios para gravar as notas e tal, então no início eu pedia para ela fazer, né, no caderno dela direitinho. Fazia com presteza, não tinha dificuldade nenhuma. Ela sempre esperava muito espera até hoje muito as aulas, né, de música. E ela por si mesma, ela já procura, com as músicas que estão gravadas no teclado, ela mesma já procura ir se adiantando, né? Então com as aulas de canto também é impressionante que ela procura novas músicas e já me apresenta na aula seguinte novas melodias também. Eu fico assim muito impressionada com ela. É um ser humano assim bem especial. Ela tem facilidade no aprendizado da música. Impressionante. Mas eu não sou conhecedor de música naturalmente, mas existe uma pauta, a gente chama. Sim. Ela lê pauta? Sim, ela assim agora, Andriele, a princípio nós tiramos bastante, desenvolvemos bastante o dom musical, o dom dela de ouvir. Né? Então eu executava a música para ela, né, Andriele? Ela ouvia bastante e nós procurávamos no teclado todas as músicas que o ouvido dela fazia encontrar, né? E agora a Andriele já lê partitura, porque na hora de ler a partitura o cérebro tem que fazer vários comandos ao mesmo tempo, mão direita, mão esquerda, o olhar para a partitura também, né? E ouvir. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nós fizemos primeiro despertar pelo gosto musical, que seria o ouvir e já sair tocando, né? Que dá aquela alegria, aquela coisa boa para a criança, né? Ou para o adolescente. Então, já fica aquela coisa mais, assim, mais agradável. E a partir do momento que ela já estava consciente de que ela realmente conseguia tocar e sabia tocar, aí nós começamos a ler as partituras. E agora a Andriele já lê partitura, né? Então, nós fazemos 2 anos de aula, eu e ela já juntas. E a sintonia é impressionante. Nossas aulas são de muita alegria, assim, não, né? São aulas, né, Andriele? São aulas alegres, assim, festivas, na verdade. São aulas muito festivas. E bem alegres também. Que bom. E ela falou que é uma vez por semana que você... Sim, uma vez por semana a gente faz 1 hora de aula. 1 hora de aula. 1 hora de aula, Em 2 anos e ela toca tranquilamente. No 3º mês ela já desenvolvia músicas, tanto que no 3º mês de aula elas fizeram uma janta na casa dela e apresentaram para os colegas de trabalho. Ela fez um pequeno recital, que todos ficaram muito impressionadas com o desenvolvimento dela. Que idade tem a Andriele? Eu tenho 22. 22. E 2 anos fazendo música. E antes você tocava em casa com o bisavô, você... Obviamente viu ele cantando, não, tocando, ela não viu? Desculpa, mas ela não teve contato com isso ele. Antes eu não perguntei. Quem teve contato com meu bisavô foi com a mãe. Com a mãe, e com a TV Tupi, que era do ano, né? Sim, tá certo. Eu agora estou começando a me recordar, o bisavô é uma personagem conhecida aqui no Vale. Sim. Eu li alguma coisa em matérias que saíram na imprensa, Exato. Então é esse o bisavô. Henrique Ibel. Puxa, que vô querido tu tinha, era um artista. Era um artista. Ele se apresentou a alguns canais de televisão no Brasil. Até ali em Teutônia existe um museu com o nome dele. Isso mesmo. Dos instrumentos dele. E eu sei também que você faz patinação, hidroginástica. Claro, e aí, conta para nós alguma coisa sobre isso. Olha, quando eu tinha 4 anos de idade, de lá pra cá, eu patinei super bem, né? Então, a patinação para mim é um esporte, né? Então, esse esporte estimula os músculos das pernas, né? Que precisava de movimento, né? Para mim poder ter o ritmo acelerado, né? Durante as danças, durante as coreografias que eu fazia, né? Então, a patinação foi adequada para mim também. E o que aconteceu com a patinação? Tu ganhaste o quê? Em 2008, né, eu ganhei em primeiro lugar, né,
Um concurso? Não é concurso, como eu vou explicar isso? Aliás, é uma copa, né? Uma copa entre todos os patinadores do estado, né? Então, vem patinadores de Lajeado, de Porto Alegre, de Santo Ângelo, né? Então, de várias cidades, né? Então a competição para mim foi muito complicado, foi muito assim, desafiador, mas eu consegui, né? Ganhar em primeiro lugar, porque com a ajuda da minha professora de patinação, Marlise Arenhart, né? Que foi a minha orientadora do meu solo, né? Ela foi a campeã nesse campeonato. Tu praticou outros esportes? Além da patinação? Além da patinação, agora eu parei de fazer patinação, né? E agora entrei na hidroginástica lá em Estrela, né? No Espaço Saúde ali. Tá. Com que idade tu começou a patinar? Você falou 4 anos. 4 anos. E patinou até pouco tempo? Isso. Vários anos. Vários anos. E participasse lá em Estrela, pelo que eu entendi, né? Não, o concurso foi... Não, concurso... Não era concurso, era uma Copa Patinarte Internacional. Aliás, né? Então, se foi internacional, porque é de todos os estados, né? Não, que bom, parabéns, hein? Obrigada. Parabéns. Prof, esse CD que a gente começou a falar no primeiro bloco, foi uma ideia de vocês? Como foi essa ideia? O CD era um sonho da Andriele, desde o início que ela começou a fazer as aulas de teclado. Ela tinha esse sonho de gravar. Aí como eu comecei a perceber que ela teria capacidade realmente de gravar de forma assim caseira, familiar, até poderia de repente comercializar, por que não? Porque ele foi muito bem gravado, ela toca muito bem, ela canta bem também. Ela convidou a prof para fazer participação em 3 músicas, que ela não queria que a prof ficasse de fora. Aí, com muita alegria, eu participei e o CD foi, então, gravado, lançado e foi muito bonito tudo. E o sonho da Andriele, então, se realizou, como diz na capa do CD, né? Um sonho realizado. Outro grande sonho dela é conhecer o Projac, né? Que é um sonho, realmente, assim como foi o sonho do CD. E o CD, ele tá muito bonito, né? Ela se empenhou muito, ela estudou bastante e ensaiou bastante, ele tá praticamente assim perfeitinho, né? Tá muito bonito. Eu não ouvi o CD, houveram participações de outras? Não. Foi sozinha? Sozinha. Ela canta? Ela canta. Tem 3 músicas, uma ela canta sozinha, que é o tema do Titanic. E a outra italiana, Santa Lucia. E a outra é Vamos Construir. Tu gosta do filme Titanic? O filme não, eu mas gosto. A música? A música porque assim, a música já dá um sotaque no filme, né? Então, foi um tema bacana, né? De interpretar a voz. Então, isso foi bom para mim. Olha, nós estamos encerrando o segundo bloco. Eu quero agradecer a presença de vocês, prof. E você é muito querida, Andriele. Obrigada. Gostei muito de conversar contigo e tenha muito sucesso na vida, tá bem? Obrigada. Chegamos ao fim de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna em seguida. Estamos de volta com a terceira parte do programa Entre Linhas. Converso agora com a coordenadora pedagógica da APAE de Lajeado, Tamara Dresch, e a fisioterapeuta e estimuladora precoce, Juliane Walter. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Eu sei que vocês estavam no estúdio enquanto nós ouvimos há pouco as nossas entrevistadas. E nós tivemos a grata satisfação de ter aqui uma aluna da Univates, trabalha aqui, portadora de síndrome de Down. Nós sabemos que as APAEs
são o local adequado para receber crianças com portadores de deficiência. Então vamos falar um pouquinho no início sobre as APAEs. No caso, Lajeado possui uma APAE, é isso, Tamara? Isso, nós temos a APAE aqui em Lajeado, né, aqui no bairro São Cristóvão, é uma entidade filantrópica, então, e a gente tem na APAE a parte de escola e a parte de atendimentos clínicos, que são os atendimentos com físio, com fono, com estimulação precoce, que é o que a Juliane faz. Na parte de escola, a gente tem 117 alunos na entidade, na escola mesmo da APAE, e na parte da clínica a gente está em torno de 127 pacientes. Esses nossos alunos, no caso, são só nossos alunos, eles não estão incluídos na rede regular de ensino do município. Vocês, além de portador de síndrome de Down, atende também crianças portadoras com outras deficiências? Com outras deficiências, mas um dos critérios nosso para atendimento ou mesmo para a escola é que tem uma deficiência intelectual, né? Então a gente tem autismo, a gente tem paralisia cerebral, a gente tem outras síndromes também bem importantes, mas o critério para manter atendimento e também vínculo com a escola é que tem uma deficiência intelectual. A APAE, ela recebe criança de qual idade? A partir de meses. A gente até frisa bastante que quanto mais cedo a procura pelo atendimento e pelo estímulo, mais progressos e mais resultados positivos a gente vai ter, né? Então, assim, a gente tem as meninas, a Ju, que trabalha com estimulação precoce, que já atendeu bebês a partir de 4, 6 meses. Então, quanto antes se busca a prevenção e o atendimento e o recurso e a parceria com as famílias, a gente tem sempre bons resultados. E tem um Principalmente no caso da síndrome de Down, né, que o diagnóstico às vezes é facilitado em função de todas as características já visíveis, né, no nascimento, diferente de às vezes outros diagnósticos que demoram um pouquinho mais, né? Então, síndrome de Down, a gente tem crianças vindo precocemente, assim, realmente com meses, 2, 4 meses, e já iniciam um atendimento na APAE. E tem um limite de permanência na APAE? A gente não tem critério de idade para desligamento da instituição. O que a gente tem na escola são os níveis, né? A gente tem os ciclos, que o último ciclo de escolarização da APAE de Lajeado é o EJA. Então, são crianças ali de 15, 16, 17 anos. A partir dessa idade, a gente encaminha para uma oficina na escola mesmo, que a gente tem 2 turmas de oficina que fazem essa preparação para o mercado de trabalho. Que daí as profs mesmo tem os contatos das empresas, que agora tem bastante empresas buscando, né, em função do número de funcionários, estão buscando a parceria com a APAE para a gente fazer esse encaminhamento dos nossos alunos. O que é EJA, só para... EJA é Educação de Jovens e Adultos. Vocês têm Nós temos 3 turmas de EJA. E que tem um limite de idade para ingressar? A idade para entrar no EJA é a partir dos 15 anos, né? Que é como se fosse um EJA numa escola regular. São as crianças que cumpriram todas as outras fases do período de escola, desde ensino fundamental, ensino médio, e aí tem o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que são os nossos adultos da escola. E os alunos de vocês, talvez pode ser até uma pergunta absurda, mas muitos podem também querer fazer para vocês esse tipo de pergunta. Eles têm provas, eles aprendem a escrever, ler naturalmente? Como funciona, pai? Ou é semelhante a uma escola normal? Como é? Assim, a metodologia é bem semelhante, né? A gente cumpre os 200 dias letivos, a gente cumpre 4 horas de trabalho, as crianças vêm apenas num turno, a gente não tem turno integral na escola. Mas a gente tem um projeto político-pedagógico na APAE, que são áreas a serem trabalhadas. A gente não tem prova de que vá aprovar ou reprovar no final do ano. A gente cumpre esse projeto político-pedagógico e a gente vai avançando os níveis dentro da escola, tanto desde as turmas de ciclo 1, que no caso são os ciclos que cumprem como ensino fundamental na rede regular. É o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, que seria um ensino fundamental. E aí depois vem os EJAs e daí vem para a parte das oficinas. E a gente ainda tem o grupo de convivência dentro da APAE, que daí são os velhinhos.
os que já não conseguiram ir para o mercado de trabalho e nem não estão mais na fase de escolarização. A gente tem esse acompanhamento também. Eles continuam frequentando? Continuam frequentando. E aqui vocês têm, não lembro o número, só para a gente ter uma Nós ideia? temos 2 turmas de grupo de convivência, uma no turno da manhã e uma no turno da tarde. No turno da manhã são 11 alunos e no turno da tarde são 18. E que idade eles? Olha, eu vou te dizer assim, ó, nós temos crianças de 50 anos. Crianças, a gente diz Sim. que para nós eles são sempre crianças, mas a gente tem adultos de 50 anos já. E se fazer um comparativo de por exemplo, um aluno de vocês lá de 50 anos, vocês notaram alguma evolução de quando ele tinha 18 para agora, na questão intelectual, de discernimento? Modifica ao longo dos anos? Sempre tem, um né? crescimento? Sempre tem algum crescimento, até pelo amadurecimento, porque mesmo da fase de criança, de adolescente, eles não têm o amadurecimento, né? Então, conforme vai passando os anos, mesmo na parte de grupo de convivências, nessa fase assim que eles não têm tanto o compromisso com a escolaridade, as profs fazem atividades pedagógicas, fazem passeios, que muitas vezes eles aprendem muito mais num passeio no concreto, do que no papel, do que no caderno, do que escrever alguma coisa. Né? Mas sempre tem um avanço intelectual, sim. E você falou mercado de trabalho. Vocês têm certamente exemplos de alunos, alunas? Sim. Nós temos em torno, acredito que de 8 a 10 alunos incluídos já no mercado de trabalho, em empresas aqui de Lajeado. Desses 8, um só com síndrome de Down. Ah, síndrome de Down especificamente? Um só. Os outros é tudo deficiência intelectual, mas são todos incluídos no mercado de trabalho. E deficiência intelectual, no caso específico desses que se integraram no mercado de trabalho, dá para se dizer que tipo de deficiência? Como deficiente, talvez eu esteja fazendo uma pergunta idiota, mas eu fico imaginando, tem autismo... Tem o autismo... Tem a síndrome de Down, tem síndrome de Asperger, mas deficiência intelectual, eles não têm nada físico, eles têm só um atraso cognitivo de pensamento, de raciocínio, né? O motor dificilmente impede alguma coisa. A deficiência intelectual, ela pode vir só, digamos assim, ou acompanhada, associada a outras patologias, né? Então, assim, a gente pode ter uma criança só com deficiência intelectual e a gente pode ter uma criança com síndrome de Down que também tenha deficiência mental, ou uma criança com autismo que, além do diagnóstico de autismo, tenha um atraso severo cognitivo gerando a deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual é um diagnóstico que pode vir sozinho ou acompanhado de outras patologias. E síndrome de Down, especificamente da APAE de Lajeado, em torno de um percentual, se é que vocês têm condições de dizer, de portadores de síndrome que frequentam a escola, não precisa ser exato, só para a gente ter uma noção. Olha, nós até assim conversávamos antes, a gente deve estar em meio a meio, assim, metade com síndrome de Down e metade com outras síndromes, com paralisia cerebral. Autistas têm síndrome de Down com autismo, assim, a gente tem crianças, mas tá bem meio a meio, assim, tá bem parelho. Essa frequência também varia de acordo com a idade, né? Esse retorno, assim, é da parte da escola mesmo, né? De crianças na escola. No atendimento clínico já varia um pouco, assim, né? Por exemplo, na estimulação precoce, hoje não poderia se dizer que 50% dos pacientes são com síndrome de Down, a gente teria 10, 20% só, talvez, né? Então, de acordo com a idade, também vem mudando um pouquinho a quantidade de diagnósticos de uma ou de outra alteração, assim, né? Me diz uma coisa, portador de síndrome de Down, por exemplo, a Andriola, uma menina muito querida, ela tem consciência de que é portadora. Durante a entrevista deu para se ver isso. Ela sonha com o futuro, ela gosta de música, toca música de ouvido. De modo geral, os portadores de síndrome de Down, e pela experiência de vocês, são amáveis, são violentos? Como são no dia a dia na escola? A questão, assim, a gente não gosta muito de estabelecer rótulos, assim, né? Porque, assim, de uma criança para outra, mesmo tendo o mesmo diagnóstico, pode ter uma diferença muito grande.
Então, tu pode ter uma criança com síndrome de Down que te abrace todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Tu pode ter uma criança com síndrome de Down que também não goste muito desse contato, né? Que daqui a pouco possa, em alguns momentos, parecer um pouco mais agressivo. Então, assim, varia muito de uma criança para outra, assim, né? Sempre se ouvia a questão de, todo síndrome de Down é amoroso, é carinhoso. Não, a gente não pode rotular todas da mesma forma, né? Como qualquer outro diagnóstico, assim, a gente pode ter 2 pessoas com o mesmo diagnóstico que tenham um desenvolvimento diferente, né? Chegamos ao fim de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna depois do intervalo. Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o último bloco do programa. Tamara, como é a relação das mães, dos familiares com os filhos portadores de síndrome de Down e em relação inclusive com a pai? A gente tem uma relação bem bacana, né? Porque as famílias buscam na PAI um aconchego, assim, uma tranquilidade para um problema que, né, aconteceu. Elas buscam, já desde a parte de entrevistas com assistente social, a gente já faz todo esse encaminhamento dentro da escola para a coisa tentar se encaminhar num processo tranquilo, que a família tenha essa parceria com a entidade, porque a gente busca muito isso, desde os pequenininhos que vêm da estimulação, principalmente nessa parte, que é onde a parte que a gente tem mais resposta do desenvolvimento, a gente busca a parceria da família. Na parte da escola, muitas mães já estão tranquilas, assim, porque já sabem que o ambiente, já conhecem a escola desde pequenininhos, porque o ambiente é o mesmo, os profissionais são os mesmos. Então, ali na parte de escola, elas já estão até dando um pouco mais de independência e autonomia para os filhos. A maioria dos nossos alunos vem com transporte particular, assim, as famílias vêm para as reuniões de pais, assim, vêm quando a gente chama, quando é necessário, mas a maioria dos nossos alunos de escola vem com transporte, pouco se vê as famílias circulando dentro da escola. E a questão do preconceito? A opinião de vocês, existe? Como se lida? O que vocês têm a dizer em relação ao preconceito dos portadores de síndrome de Down? Acho que é uma questão que sempre existiu e sempre vai, querendo ou não, continuar existindo, assim, né? Então, até a questão da falta de conhecimento, assim, às vezes dos próprios pais no começo, quando se dá esse diagnóstico, o que se faz agora, o que meu filho pode, o que não pode, né? Então, esse trabalho inicial da estimulação precoce, ele tem esse vínculo muito forte com a família para dar esse suporte nesse sentido, para a família também conseguir se dá conta, bom, tem síndrome de Down, meu filho? Tem, mas vamos lá, tem muita coisa que é possível, vamos dar a volta por cima, vamos entender um pouquinho melhor para também poder esclarecer para as outras pessoas que não conhecem, para os familiares, para as pessoas na rua que às vezes questionam, né, de poder esclarecer um pouquinho mais sobre esse diagnóstico ou qualquer outro, né, que venha a ser feito, mas o trabalho inicial geralmente é com as famílias, para depois a gente passar para a sociedade, assim, né? A própria família tem que ser a primeira a aceitar essa criança, né? Para daí também conseguir lidar melhor com essa situação. E o portador de síndrome, ele tem entendimento que ele é diferente? Vocês notam isso? Eu vi que a Andriele, ela tem esse... Isso também vai de acordo com o potencial cognitivo deles e de acordo com a idade, né? Por exemplo, durante a estimulação precoce são crianças de até 4 anos, então isso é muito recente ainda e para eles são todos iguais, né? Então de se dar conta das diferenças, isso acontece mais tarde, quando eles vão já para a parte da escola, né? Alguns quando tentam inclusão em escola regular, né? Que daí eles se dão conta na prática, assim, de que algumas dificuldades deles são diferentes das dificuldades de outros colegas. Às vezes a questão de aparência, né, da questão da fala, às vezes é diferente. Então, claro, com certeza, alguns têm, né, se dão conta, assim, de que são diferentes das suas dificuldades, né. E dá para se dizer que eles sofrem por causa disso? Ou seja, eu estou invertendo normalmente se tem um preconceito de nós para com os portadores.
Mas e o portador, se ele se dá conta, evidentemente, há o sentimento de sofrimento por ser portador. Isso vocês notam? Eu acho que mais nessa questão que a Ju colocou agora no final, assim, quando a criança daqui um pouco tenta uma inclusão na escola regular, eu acho que ali é o momento, entende? Se a escola regular abraça essa criança, se a escola regular dá o suporte para essa criança, esse sentimento não existe. Mas é muito complicado, é bem difícil. Assim, a gente sabe de muitos alunos que desde o ensino fundamental agora, que as mães tentaram um primeiro ano, um segundo ano, e aí não deu certo, as crianças chegam em casa chorando, frustradas com situações que não conseguem na escola e não tem um suporte, não tem um auxílio. Os colegas também têm que ir, né? Tem que avançar na aprendizagem. Então eu acho que ali nessa idade é mais os que estão incluídos na escola regular, porque ali dentro da PAI eles, eu acredito que não, assim, que não tem esse sofrimento. Eles são muito felizes, eu acho. A gente sempre diz que a gente é muito feliz lá dentro. Mas eu acho que essas crianças que vão para a rede regular de ensino, que daí se deparam com uma situação nova e eles têm que se defender sozinhos, entende? Na PAI a gente abraça muito a criança, assim, as turmas são menores, a gente tem todo esse contato entre a clínica e a escola de suporte, a gente dá o suporte para as famílias. E na rede regular de ensino a gente sabe que não é assim, né? As crianças têm que se virar. Então eu acho que aí começa a aparecer o sofrimento de saber que eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não acompanho, eu sou diferente, eu fico sentado e os outros vão brincar. Eu acho que daí que começa a vir esse sentimento. Porque se preconiza, né, tem a lei da inclusão, né, em ensino regular, claro que se preconiza dentro das possibilidades dessa criança, né, quando chega em idade escolar, só que sempre é uma opção da família, né? Algumas optam diretamente por deixarem uma escola especial na escola da PAI, outros tentam ensino regular, né? Alguns dá certo, a Andriele é uma menina que, né, deu muito certo, outros não dá tão certo, alguns acabam retornando, né, para a escola especial. Então tem esse processo todo e é aí que geralmente acontece essa questão de se dar conta dessas questões. Juliane, você é formada em fisioterapia, é isso? Isto, minha graduação em fisioterapia e especialização em estimulação precoce. O que é isso? Vamos entrar nesse tema. O que é estimulação precoce? É específico para portadores de síndrome, enfim, para... Na verdade, a estimulação precoce é um atendimento direcionado para crianças desde o nascimento até os 4 anos de idade, independente do diagnóstico, ou muitas vezes independente dele existir ou não, porque algumas crianças, muitas às vezes, vêm encaminhadas... Fica à vontade. Perdão. Algumas crianças vêm encaminhadas com diagnóstico, outras não. Simplesmente se tem a questão do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Também se enquadra em atendimento da estimulação precoce. Hoje em dia se consegue esses fechamentos de diagnóstico mais cedo, né? Tanto de síndrome de Down quanto outros diagnósticos. Mas nem sempre isso acontece, mas mesmo assim essa criança é recebida e tem esse atendimento que tem um olhar para o desenvolvimento como um todo, tanto para a questão motora, para a questão de linguagem, a questão afetiva, de relacionamento social, tem todo esse suporte para a criança nesses anos iniciais. Eu estive lendo, obviamente na internet, já que não é um tema que domino, sobre portador de síndrome de Down e vi que quanto mais cedo iniciar isso que você nos disse agora, mais chance tem de se ter sucesso com essas crianças, elas evoluírem, elas poderem, não digo ter uma vida normal, mas se inserir na sociedade. E quanto mais a sociedade admitir, sem preconceito algum, que até teve uma campanha, o diferente, né? Ser diferente é normal. É normal. Então, aí entra muito o teu trabalho. E a PAI de Lajeado oferece isso. Vocês têm lá, vamos dizer, alunos com pacientes. Pacientes, vocês chamam isso, com
sendo atendidos com o teu trabalho aqui Sim, com certeza. E isso também é campanhas que a gente faz nas APAES, assim, né, de vir essas crianças cedo e de ter esse atendimento precoce, que com certeza é um diferencial uma criança vir para um atendimento com 6 meses, começar toda a estimulação e orientação da família, e uma criança vir com 6 anos, por exemplo, com 10 anos, né? Com certeza esse suporte inicial alavanca o desenvolvimento, né? Como tu disseste, daqui a pouco não para o normal, mas o mais próximo possível. Né? Tamara, quantos anos você está na APAE de Lajeado? Eu estou 12 anos na APAE de Lajeado. Você, Juliane? Há 2. Há 2. Depois que, olha a pergunta aqui, depois que a Juliane ingressou lá com essa nova, vamos dizer, não é uma ciência, mas é estimuladora precoce, é um nome que eu não tinha, eu vi agora. Realmente há uma evolução no tratamento dos portadores? Estimulação precoce a gente sempre teve na APAE, desculpa, né? então... Não é uma modalidade que sempre teve na APAE, desde os 12 anos, acho que desde a existência da APAE, assim, é físico com estimulação precoce. Mas a gente percebe, tanto como eu trabalho com a parte de escola, a gente percebe direitinho. As crianças que tiveram essa caminhada de meses, ou que seja de 1 aninho até os 4, e que ingressam na escola especial, que é muito difícil de acontecer, eu posso te confirmar, assim, a maioria das crianças que passam por toda a parte de estimulação precoce e fono, estão na rede regular de ensino, estão em escolas de educação infantil, vêm só para o nosso atendimento uma vez por semana e dificilmente continuam na escola especial, como é diferente já em casos que as famílias buscam mais tarde, que escondem, que não tem esclarecimento, que não tem entendimento da função, né? Não, meu filho numa APAE, né? Numa escola especial. Aí a gente percebe bem claro a diferença, assim, tanto de desenvolvimento, de linguagem, de compreensão, a gente vê bem nítido, assim, são duas pessoas completamente diferentes. Tamara, uma família que necessita que um filho vá procurar essa ajuda na APAE, como faz? As famílias podem buscar diretamente a escola, porque daí a gente é agendada entrevista com o assistente social e ela faz essa anamnese, faz essa conversa. Normalmente já trazem exames, que normalmente a família que está em dúvida já tem algum exame que o médico pediatra solicitou, ou o médico clínico geral, se é um adulto, né, já. Eles podem diretamente buscar e a maioria é encaminhada ou pelas escolas mesmo, as EMEIs, as escolas de educação infantil já encaminham para a gente. As escolas da rede regular também já encaminham tanto para atendimento clínico como para suporte na escola. E os postos de saúde, né, do município todos e das cidades conveniadas, que nós não atendemos só Lajeado, nós atendemos 8 municípios da região. É Lajeado, Ju, me ajuda, Cruzeiro, Arroio do Meio, Sério, Boqueirão, Canudos, Progresso, Marques. Essa região assim mais alta a gente que atende. E naqueles municípios, se precisar entrar em contato, eles se dirigem à prefeitura? O médico, é isso, a prefeitura mesmo que faz o encaminhamento. Está bem. O programa Entre Linhas... eu tenho... Eu volto aí. Pode ser? Tá, corta aí. Bom, o programa Entre Linhas está chegando ao seu final. Eu agradeço a participação de vocês. Nós que agradecemos. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.